Nós vamos meditar um pouquinho sobre uma questão muito importante dentro da vivência familiar. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 6, por favor. Mateus capítulo 6. E o texto que nós vamos ler é o versículo 34 apenas, que diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre vida financeira, né? E talvez você pense que não é algo tão importante assim, mas algumas reportagens trazem isso para nós. Existe um site chamado família.com e diz lá uma reportagem diz assim: estudos apontam a situação financeira como a principal causa dos divórcios. Segundo a consultora financeira de casais, Roberta, entre as principais causas de discórdia no casamento encontra-se as omissões financeiras. Entre elas, esconder dinheiro para não gastar com a família, omitir da família a real situação financeira e esconder dívidas e gastos extras. Então, esse é o primeiro site que traz. Mas existe uma outra informação que eu trouxe também nessa manhã, está lá no Terra, no site, que diz assim, que aproximadamente 1 em cada 3 casamentos terminam em divórcio no Brasil. Pode parecer um número não tão expressivo, mas em 2016 isso correspondeu a 344 mil casamentos que tiveram o seu fim, contra 1 milhão e 100, né, de uniões oficializadas no mesmo ano. Em geral, cada casal tem seus motivos particulares para o rompimento, porém, pesquisas recentes apontam que os problemas financeiros como a segunda maior causa de divórcio no país. Então, a vida financeira é algo que traz um impacto dentro da vida familiar e vale a pena a gente prestar atenção nisso. Eu quero contar uma história que, por uma coincidência, eu tive contato com a leitura de 2 livros, né, com propósitos diferentes, um família e outro liderança, e os 2 livros trouxeram a mesma história que eu quero compartilhar com vocês. Tem nome, quem faz o relato é Frank Koch, e ele faz o registro em uma revista naval, onde diz que 2 navios de guerra estavam fazendo os seus exercícios. Então, quando eles saem para exercício, eles passam um longo período ali. E no exercício, com o passar dos dias, apareceu um grande nevoeiro. E o capitão ficava na ponte, a parte mais alta do navio, onde ele fica comandando aquilo. E alguém pega e diz o seguinte, desculpa, alguém não, o sentinela pega e diz o seguinte: luz à proa a boroeste. Então, resumindo, aquele que estava de sentinela vê uma luz na frente do navio, do lado direito. O capitão chama aquele que faz sinal, o sinaleiro, que tem um código Morse, e emite a mensagem, e sinaliza, assim ele pergunta: estar parada ou está em movimento? E o sentinela grita: estar parada. Isso significava que aquela luz estava em rota de colisão. E o capitão chama o sinaleiro e fala o seguinte: fala para que esse navio, essa embarcação se desvie 20 graus. E aquele homem faz isso, sinaliza. E qual a resposta? Que vem uma resposta daquela luz para o navio de guerra, dizendo o seguinte: desvie você 20 graus. E novamente o capitão disse assim: fale para ele que nós somos um navio de guerra e ele tem que se desviar 20 graus. E novamente aquele responde e diz assim: não, desvie você 20 graus. E o capitão perde a paciência e diz assim:
eu sou um capitão no navio de guerra, desvie você. E ele diz assim, eu sou um soldado de segunda classe e estou no farol. E aí o capitão diz assim, desvie 20 graus. Na sala de casais, a gente trabalha a questão de princípios bíblicos. Princípios bíblicos. Onde a gente propõe para as pessoas a mudança de algumas atividades da sua vida. É lógico que a pessoa tem a opção de não fazer. Ela tem a opção, nós apresentamos o que a Bíblia diz para que o que deve ser feito dentro de um lar, mas a pessoa, da mesma forma que um capitão diz assim, desvie você. É uma opção. Mas talvez essa seja a razão porque há tantos divórcios. Talvez essa seja a razão porque às vezes nós mantemos a mesma estratégia, o mesmo jeito e estamos em rota de colisão. Quando nós olhamos para o texto bíblico de Mateus 6, se você olhar bem, você vai ver que na primeira metade de Mateus 6, do versículo 1 ao 18, Jesus descreve a vida particular do cristão no lugar secreto, dando, orando, jejuando. Na segunda parte, você vai ver do versículo 19 até o 34, que ele trata dos negócios públicos, como questões de dinheiro, como questão de propriedade, alimento, roupas, ambição, enfim. Ou seja, Jesus descreve tanto uma vida religiosa quanto uma vida secular. Ele mostra para os seus discípulos, para aqueles que decidem segui-lo, que tem formas de viver. Deus está interessado na nossa vida tanto na questão religiosa quanto na questão pública. Jesus faz esse convite. Ele convida você e a mim para nos sermos diferentes dos hipócritas religiosos. Isto está do versículo 1 até o 18. Ele faz esse convite. E do versículo 19 ao 34, ele nos chama a renunciar às práticas da cultura a qual nós estamos envolvidos. São dois convites. Cristo coloca alternativas entre nós. Eu quero só te chamar uma atenção para uma outra coisa. Quando Deus determina a sua lei, coloca a sua lei, Ele não ameniza você por causa da sua ignorância. Se Deus estabelece leis e princípios, se nós decidimos quebrar essas leis, esses princípios, Ele não ameniza a consequência da quebra da lei. Um exemplo é que nós temos um bebê hoje aqui, o casal está nos visitando, a Tiffany tem qual tempo de idade? Quantos meses? 11? Desculpa, não deu para entender. Tem 11 meses. A Tiffany, com todo respeito ao casal, ela tem uma certa ignorância com a questão da gravidade. Se ela se colocar numa posição alta, mesmo que ela não saiba, e ela quebrar a lei da gravidade, ela vai ter uma consequência. Por isso que os pais cuidam tanto para isso. É a mesma coisa com Deus. Deus estabelece leis e princípios aos quais nós devemos cumprir. Se nós decidimos não cumprir, por saber ou por ignorância, porque alguém já disse para mim assim, eu não vou ler a Bíblia, porque se eu souber o que eu tenho que fazer, eu sou culpado. Não. É para você ler, para você saber o que você deve fazer, o que não deve fazer. E Jesus, Ele traz isso para nós. Ele vai marcando para nós nos versículos que marcam eu vou ficar bem do versículo 19 até o 34, ele marca sobre os 2 tesouros, ele marca sobre trevas e luz, ele marca sobre os senhores, o Deus e a riqueza, no versículo 24, as 2 preocupações, a questão do reino, e ele fala que a gente não pode ter os pés em duas canoas. Jesus nos mostra que a ganância, que a acumulação egoísta e pecaminosa, ela gera um grande mal dentro do nosso lar, e que não podemos fazer do dinheiro a razão da nossa vivência.
eu vou dar uma pausa novamente, e talvez eu repita isso durante a nossa escola dominical hoje, mas alguém aqui serve Mamon? Alguém sabe o que é Mamon? Quem sabe o que é Mamon? Deus do dinheiro. Alguém serve a Mamon? Alguém já se dobrou hoje, ou nessa semana, nesse mês, nesse ano, perante Mamon? Alguém prestou reverência a Mamon esse ano? Quem fez, levanta a mão. O Caio levantou a mão, não só coçando a testa? Tá bom, Caio, só brincadeira. Só brincando com você, Caio. Então, assim, ninguém. Mas talvez, pela nossa prática, a gente tenha se curvado a Mamon. E a gente vai pensar um pouquinho nessa manhã sobre isso, que é o dinheiro. Onde nós abrimos mão de adorar a Deus para servir o dinheiro. Mas vamos avançar. Jesus vai marcar muito que a riqueza é temporal nesse trecho da Bíblia. E ele chama as pessoas para buscar tesouro celeste. Ele nos chama para seguirmos a luz e não as trevas. Ele nos chama para optarmos a servir a Deus e não a Mamon. E ele vai dizer o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Se servirmos a Deus, buscarei o seu reino e entregarei a ele as minhas necessidades. Jesus está dizendo que todos os homens buscam de alguma forma pela qual viver, alguma coisa na qual colocam o seu coração e a sua mente. Está dando para ouvir bem, vocês que estão no fundo aí? Jesus, através da sua palavra, quando ele bate em algumas questões, ele pergunta para você a quem você está disposto a servir, em que você tem colocado o seu coração e sua mente. E ele vai trabalhar essa questão com os discípulos. Em Mateus 6,31, vai dizer alguma coisa que ele vai repetir no versículo 25, 31 e 34. Não fiqueis ansiosos. Olha como está escrito aí. Não vos inquieteis com o que comeremos, que beberemos e com o que nos vestiremos. Jesus fala para os discípulos para não se preocupar com isso. Spurgeon vai dizer isso que está escrito aí. Esta é a trindade dos cuidados do mundo, porque os gentios é que se preocupam com essas coisas. Melhor, as pessoas que não seguem a Deus é que se preocupam com isso. Versículo 32 ele vai marcar isso. Basta olhar para as propagandas da TV, do rádio, do jornal, veremos uma vívida ilustração disso, que Jesus já nos orienta há 2000 anos atrás. São apelos que nos convidam a nos preocupar com o bem-estar do corpo, como alimentá-lo, como vesti-lo, como aquecê-lo, como refrescá-lo, como relaxá-lo, entretê-lo, como enfeitá-lo, estimulá-lo. Há um estímulo a um consumismo, um materialismo. E talvez, se você foi atingido por isso e busca isso com toda a força, talvez você tenha se prostrado em algum momento a Mamon. Jesus, em nenhum momento, ele nega ou despreza a necessidade do corpo. Por isso que ele nos ensina a orar dizendo o seguinte: Pai nosso, dai-nos o pão de cada dia. Mas hoje o mundo está optando por um conceito mais reducionista. Jesus, de forma alguma, está proibindo uma previdência. A Bíblia aprova o trabalho providente da formiga. Ele fala sobre os passarinhos que fazem seus ninhos, que buscam alimentar os seus filhotes, que migram, que mudam de região para a sua sobrevivência. Mas Jesus questiona e condena a preocupação ansiosa. Um texto que está lá em Mateus 6, 25 a 30, eu vou pedir para minha esposa ler, por favor. Deixa eu ler. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, com a qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida.
E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Ora, se Deus veste assim, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Jesus nos chama a ter uma vida sem preocupação ansiosa. Ele vai dizer que nós somos homens de pequena fé. Quando fala homens, são homens e mulheres. E ele pega e vai usar alguns argumentos em relação a isso. Ele vai falar sobre a questão do maior para o menor. Se Deus nos deu um corpo com vida, Ele nos dará alimento e veste. Vocês concordam comigo? Se Deus te deu vida hoje, Ele vai te dar alimento e veste. Eu vou pausar aqui novamente. Você sabia que uma das causas piores que teve no pecado foi a questão da confiança? Quando o homem e a mulher pecaram, eles não só quebraram a questão da confiança deles com Deus, e talvez você possa lembrar em algum momento que você começou a orar por algo e você decidiu dar o seu próprio jeito. Você começou a namorar uma pessoa e você não conseguia, ou melhor, você começou a paquerar alguém e você orou, e como Deus demorou a responder, você decidiu namorar. Ou mudou de trabalho, ou qualquer outra coisa. Isso tem a ver com a falta de confiança. E o pecado gerou isso entre o casal, onde a falta de confiança não deixa com que sejamos transparentes um com o outro. Ontem a minha esposa me fez uma pergunta, e eu fiquei perguntando para ela assim, mas por que você está me perguntando isso? A pergunta dela tanto gerou uma falta de confiança em mim e na pergunta dela. O pecado gerou uma barreira que existe. E Jesus vai trazer nesse estudo algo muito, muito claro sobre se Ele alimenta os pássaros, Ele alimenta nós. As aves, no versículo 26, pode ler, Maura, você está aí com o texto? Versículo 26. Alguém pode ler da Bíblia? É Mateus 6, 26. Obrigado. Obrigado. Ele usa o exemplo da ave. Ele chama a gente para não ficar desesperado. Uma coisa muito interessante, Lutero vai dizer o seguinte: Jesus está fazendo das aves dos nossos professores e mestres, o mais frágil pardal se transforma em teólogo e pregador para o mais sábio dos homens, dizendo, eu prefiro estar na cozinha do Senhor, Ele fez todas as coisas e sabe das minhas necessidades e me sustenta. Quando Deus tira o povo do Egito, onde eles eram escravos, Ele deu mandamentos para o povo dele. Qual é o quarto mandamento? Honrar pai e mãe. Qual é o que está? Esse marca o cuidado com com o nosso próximo. O que está antes desse? Qual é o anterior? Vocês lembram? É sobre guardar um dia. É um dia de descanso. E sabe uma coisa interessante? Ele manda você descansar. E é só um símbolo de algo que vai acontecer no futuro, um descanso pleno. E ele falou o seguinte: quando você for colher o maná, você colhe só o do dia, você não acumula. Porque se você acumular, ele vai apodrecer. E no sexto dia, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o do dia e do dia seguinte. E nesse dia não vai estragar. O descanso foi gerado para a gente aprender a descansar em Deus, que Ele vai prover. Mas quando eu e você entramos numa corrida desesperada para responder o que o mundo exige de nós, talvez a gente não esteja adorando ao Senhor. Talvez a gente, ao sacrifício de esposa, de esposo, de filhos,
Não estou falando aqui para você deixar de trabalhar. Eu estou falando que talvez a gente comece a correr atrás de algumas coisas, sacrificando a vida da família. Se Deus cuida das pequenas criaturas, Ele também cuidará dos seus filhos. Jesus vai dizer qual é o pai que, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra, ou se lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra. A preocupação é algo inútil. Eu quero ler também o versículo 27. Por favor, alguém leia o versículo 27, por favor. Obrigado. Jesus sabe que nós não podemos acrescentar um pouquinho, um segundo da nossa existência. Mas Ele também sabia que existiam doenças psicomáticas, é isso mesmo? Obrigado. É essa palavra. Você não está aqui, você não está ouvindo a palavra, mas é essa palavra que foi dita aqui, né? E Ele pega e diz o seguinte: não andeis ansiosos, não corram atrás daquilo que é passageiro, assim como devemos aprender a deixar as coisas nos cuidados de Deus. Em 1 Pedro 5,7 vai ser projetado. Alguém pode ler para mim, por favor? Obrigado. Então, assim, Deus convida você a colocar nas mãos dele toda a ansiedade. Tem uma foto que vai estar mais à frente, que o Rafael que está aqui, ele disse que hoje é o dia da foto, onde ele pega o filho dele e arremessa para cima para depois para pegá-lo. O Miguel tem muita confiança no Rafael. E tomara que seja assim há 50 anos à frente, há 60, há 80. Tomara, Deus, que o Miguel continue confiando no Rafael, que quando o Rafael o lançar, ele sabe que novamente ele vai pegá-lo no ar. Há o perigo da gente começar a correr atrás de algumas coisas pela nossa ansiedade e a gente começar a quebrar essa confiança e talvez você como pai, você como mãe, não consiga mais se comunicar com os filhos, porque não há essa interação. Talvez na correria do dia a dia, essa comunicação entre marido e mulher já não ocorra mais. Jesus nos chama para justamente descansar nele, entregar nas mãos deles. Eu quero ler mais os versículos de 28 a 30, por favor. Obrigado. Eu tive a oportunidade de ver os lírios, né? E realmente alguém deve plantar, mas eu acho que você já viu em algum parque um lírio que não foi plantado. Alguém já viu? São lindos. Ninguém plantou. Jesus vai comparar eles a uma veste de rei. Era isso que eu esqueci na hora que eu falei. Quando o pecado gerou uma falta de confiança entre nós e Deus. Se a gente confiasse mesmo, o nosso coração não ficaria temeroso com as adversidades. Porque se Deus alimenta o pardal e veste bem o lírio, Ele ia cuidar de nós. Os crentes, os discípulos, estão isentos de conseguir fazer com que possa aumentar qualquer coisa na sua vida, porque é o Senhor que dá. Mas também nós somos chamados a não ficar assentados, de braços cruzados, preguiçosamente, esperando que Deus proverá todas as coisas. É bom olhar por uma perspectiva correta. Eu coloquei na imagem aí como se fossem óculos, olhando para a parábola do pardal e os lírios do campo. Eles nos desafiam
a ter uma vida de tranquilidade perante Deus. As plantas extraem do sol e do solo o seu sustento. Deus também nos supre, mas precisamos cooperar com o nosso trabalho. Nós discípulos, nós não estamos isentos da responsabilidade com o outro. Se Deus promete alimentar os seus filhos, e porque talvez existam pessoas desnutridas e mal vestidas, é um grave problema. Essa igreja mostrou um amor muito grande pelo próximo, porque eu acho que a gente chegou a umas 3 toneladas de alimentos doados. Ainda tem alimentos sendo trazido da igreja. Mas, às vezes, há pessoas que não têm, porque tem gente que tem e não compartilha. E eu não vejo nenhum saco de arroz caindo do céu. Alguém já foi atingido por um saco de arroz que caiu do céu? Não. Deus abençoa você para que você pegue e compartilhe com outra pessoa. Se você sente a vontade de ajudar alguém, tenha certeza, não é o diabo dizendo o seguinte: vai lá e ajuda. Né? Tem alguém empurrando o carro sozinho e você olha assim: ai, tomara a Deus que o carro pegue. Não, é para você descer e... Esse evangelho de Mateus, Jesus, ele fala sobre esse Pai Celeste que nos alimenta e veste. Mas tenha certeza, nós como discípulos, nós não estamos isentos de dificuldade. Nós não estamos isentos disso. Eu não sei se você já teve a oportunidade de passar por alguma necessidade. Mas uma vez, há um bom tempo atrás, a minha filha mais nova tem 22 anos. Mas uma vez, quando a minha filha era nova, ela teve febre. E eu não tinha uma dipirona em casa. E eu não tinha com quem comprar. E naquele dia eu chorei. Depois que passou os anos, eu entendi que eu fui orgulhoso, porque se eu batesse de porta em porta naquela noite, você acha que alguém não ia me dar uma dipirona? Alguém ia, mas o meu orgulho foi um pouco maior do que a minha necessidade. Hoje eu entendo isso, na época eu só consegui chorar. O ser cristão não te isenta da aflição, ele não te isenta, mas aí novamente é a questão da confiança, é esperar em Deus. Esperar em Deus, e se eu creio que esse Deus é um Deus vivo, Ele vai cuidar da minha preocupação, da minha ansiedade. Embora Deus vista a erva do campo, Ele não impede que essa erva seja cortada e queimada. Embora Deus nos alimente, Ele não nos isenta de aflições e apertos, inclusive financeiro. Enfrentamos dissabores, tristezas, angústias, perigos, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem o Senhor. Gente, diferente é. Eu não vou aqui trabalhar a questão financeira, porque tem muito vídeo no YouTube que orienta sobre isso, Instagram, enfim. Mas tem coisas que são muito fáceis de entender, porque se você ganha 10 laranjas, você só pode consumir quantas laranjas? 10. Você não pode consumir 11. A lei, a regra é clara. Então, se a gente é imprudente, aí tem consequência. Não é pela ignorância que a gente perde, a gente não sofre a consequência do pecado. Em Mateus 6, de 31 a 32, novamente vai ser projetado aí. Alguém pode ler, por favor? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste... O que está escrito lá, gente? Deus sabe? Você crê nisso? Tem um outro texto, em Romanos 8, 31, 32. João, você lê, João, com a voz bem poderosa? Você lê o texto? Não dá para ver direito daí?
Alguém que pode ler para mim? Aquele que poupou o próprio filho por você, não sabe o que você está passando? Não está sendo dito aqui que vai ser dado todas as coisas que você deseja. Mais à frente a gente vai estudar, vai ver sobre isso. Mas há um Deus que é vivo e Ele sabe que você necessita. Correr atrás disso é atitude de pessoas que não são discípulos do Senhor. Jesus está dizendo que a ansiedade é uma característica dos gentios, dos pagãos, daqueles que não conhecem, ou melhor, que vivem uma vida pecaminosa e não diferente de nós que cremos numa providência amorosa de Deus. A gente tem que ter um pouco, ou melhor, muito cuidado com uma ambição que muitas vezes brota no nosso coração, alimentada pelos nossos olhos, que é onde nós nos colocamos os nossos olhos e começamos a ser alimentados daquilo. Vou novamente voltar para o texto de Mateus 6, 33, 34. Muda por aí. Eu já ouvi muita gente lendo o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e a pessoa diz assim, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Você já ouviu isso? E todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu vou repetir para que quando você escutar, você possa guardar. Algumas pessoas dizem o seguinte: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A palavra que está lá não são todas as coisas, são estas coisas. E que coisas são? É o que está na setinha aí. Dá mais um clique para mim, por favor. Olha aí. O texto está fazendo referência ao que está acima. Buscai o reino de Deus e Deus vai te dar o que comer, o que beber e o que vestir. Isso é que o Senhor promete. Buscai o reino de Deus, Ele vai dar o que comer, o que beber e o que vestir. Mas eu quero pegar a segunda parte desse versículo, em Mateus 6, 33 a 34. Dá mais um clique, por favor. Aí. Está escrito, não vos inquieteis. Chegamos no versículo da primeira leitura. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Muitas vezes, nós nos preocupamos por algo que não vai acontecer. Toda a preocupação é sobre o amanhã, é preocupação. Nós ainda não experimentamos, nós estamos vivendo hoje. Sempre ficamos ansiosos, ficamos preocupados, não com o momento presente, mas por alguma coisa que ainda vai acontecer no futuro. Mas muitas vezes, por algo que ainda não chegou a acontecer, sofremos antecipadamente, desnecessariamente. Crendo que Deus caminha com você, e o que está escrito em Mateus, no último versículo, que Ele caminha com você até a consumação dos séculos, você está em cima do ombro do Pai. O Pai está dizendo assim, que Ele é forte, Ele vence, você vence. Não é palavra de prosperidade, no sentido de assim, vou ser extremamente rico, porque se fosse para ser todo mundo rico, nenhum cristão era pobre. Você conhece algum cristão pobre? Conhece? Eu também. Se não vê, não conhece, olha aqui para frente, que quem sabe você vê alguém. Então, assim, é importante ter isso na nossa mente. Nós estamos com o Senhor, vencemos, mas não necessariamente todos seremos ricos. Não. Mas nós não devemos estar preocupados, porque a gente vai gastar energia, é uma perda de tempo, é uma perda de pensamento, sofremos com, esqueci a expressão, mas é uma energia nervosa. Precisamos viver cada dia, devemos viver naturalmente. Lógico, devemos planejar o nosso futuro,
mas não devemos ficar ansiosos por ele, porque basta cada dia o seu próprio mal, porque nós não podemos antecipá-lo. Se fizermos isso, nós vamos só multiplicar o sofrimento, porque se você sofre por algo que ainda não aconteceu, que pode não acontecer, vamos considerar que aconteça, ok? A Mauro de vez em quando fala o seguinte: come tomate que é bom para o câncer. Eu disse assim, eu não, se é bom para o câncer é ruim para mim, então não vou comer tomate, né? Mas às vezes nós nos preocupamos por algumas situações que elas não são um perigo real, gastamos energia por isso, e quando chega a gente já gastou energia e vamos gastar na situação, mas ela pode não acontecer. Alguns casamentos são formados hoje com a possibilidade de não durar. Imagina você viver casado com uma pessoa achando que vai acabar amanhã. Você não se entrega à pessoa. Mas vamos voltar para cá. Em Mateus 6,33, né, vai falar sobre buscar. E é buscar. Eu vou pedir, Carlos, você pode ler, por favor, o que está escrito? O de baixo, É buscar o governo, por favor. Obrigado. Pode dar um clique, por favor. Vamos. Isso. Então, qual deve ser a real preocupação de um discípulo? Qual deve ser o que deve ocupar nossas mentes? Jesus vai dizer que é buscar o reino de Deus. É buscar o governo, esse domínio sobre o nosso coração. É investir a vida nos valores eternos. É fazer tudo para a glória de Deus. É evangelizar. Você quer um segredo para o seu casamento? Quer um segredo para a sua família ir bem? Se encha do Espírito Santo de Deus. Aí você pode perguntar para mim assim, como eu vou me encher do Espírito Santo de Deus? Talvez abrir mão um pouquinho de qualquer coisa que ocupe o seu tempo. Eu estou falando de uma minissérie, de um Instagram, de uma novela, para quem gosta de novela, dos Friends, enfim, no futebol. Não tenho nada contra nenhuma dessas coisas, mas dedicar um tempo maior na oração, na leitura da palavra, na comunhão, abrindo mão de algumas coisas que às vezes nos atinge tanto, ocupa tanto o nosso espaço, nossa vida. Eu vou pegar o Felipe aqui. Felipe, qual a sua idade, Felipe? 17 anos? Tem um adolescente mais jovem que o Felipe? Ok, João. Quantos anos você tem, João? 16. Algumas pessoas perguntam para mim assim, você gostaria de voltar ao passado? Eu digo que não. Porque essa garotada que está chegando aí, ela é atingida por muitas coisas. Sobre vestir várias coisas que às vezes até não convém. E quando não consegue, fica triste. Lucas, você já sentiu vontade de fazer alguma coisa da sua idade e não fez? Já? Ficou feliz ou triste? Eu não estou te ouvindo. Não dá para ouvir mesmo. Triste, imagino que sim, triste. Se a gente é atingido por várias coisas e ocupamos o tempo com muitas coisas, um segredo para o lá e bem é sermos cheios do Espírito Santo de Deus, é buscar as coisas de Deus, é buscar em primeiro lugar na minha vida o reino. Quando eu começo a me encher do Espírito Santo de Deus, quando Cristo habita em mim, o meu lar melhora. Não é ser Espírito Santo fazendo com que a pessoa seja formada em Cristo. Não, você, eu. Por isso Jesus vai marcar. Se buscarmos em primeiro lugar, Deus vai suprir as nossas necessidades. Eu quero encerrar aqui. Eu comprometi com algumas pessoas que às 11 horas nós íamos encerrar o nosso momento aqui da Escola Dominical. Eu gosto de promessa. Gente, a gente é atingido por muitas coisas e muitas vezes nós estamos tristes
por coisas que não são importantes na nossa vida. E abrimos mão do que é importante para dedicar tempo a essa coisa que não é. Às vezes a gente se concentra. Vou contar mais uma coisa da minha casa. Há alguns anos atrás, quando eu era mais jovem, a minha esposa teve a triste ideia de me mostrar o que é uma estria. Eu não sabia o que era. E ela fez questão de apontar. E eu disse para ela assim, mas eu não estou vendo. Assim, não, mas é assim que funciona. Ela estava sofrendo com aquilo. O homem é visual, mas o homem não consegue ver tudo. E ela semeou em mim uma coisa que não era necessário semear. Continuo um pouco me importando sobre estria. Pouco me importa. Às vezes a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente pode estar gastando muito tempo com coisas que não são importantes. E o que é verdadeiramente importante dentro do nosso lar, a gente não está dedicando e a gente está perdendo. Está perdendo esposa, esposo, filho, e isso é importante. Eu creio que você pode viver com um estilo de vida um pouquinho inferior do que você vive e ter uma qualidade de vida superior dentro do seu lar. Isso Deus colocou na tua mão. Maridão, Deus te deu um dom, um presente. Deus te deu um presente, uma dádiva. Essa companheira aí é companheira. Todo mundo vai embora, ela vai ficar do teu lado. Deus te colocou esse varão aí, esse homem. Presentão. Vou contar um segredo dos homens. Os homens muitas vezes se faz corajoso, está morrendo de medo. Depois eu conto outra história sobre isso. Não, vou contar rapidinho. A Maura ia fazer uma cirurgia, eu estava morrendo de medo. No último instante, ela me deu um golpe. Ela já estava pronta para ir para a cirurgia. Ela falou assim, amor, você está com medo? Aí eu... E levaram ela. Quando ela voltou assim, amor, eu estava firme até quando você estava firme. Mas quando eu vi você chorando, eu fui desestabilizada para a cirurgia. Aí eu entendi. O homem, mesmo que esteja com medo, firme. Quero encerrar com essas palavras. Não gaste tempo com aquilo que é passageiro. Gaste tempo com as coisas que são eternas. Gaste tempo com aquilo que Deus colocou na tua mão para cuidar. Você consegue viver num estilo de vida muito menor. É melhor comer... Eu já comia feijão com farinha só. Mas aí tem papai, tem mamãe, tem filhinho. Vamos orar? Eu quero convidar você a ficar em pé. Vamos orar e logo após eu vou impetrar a bênção. Amém? Encerrando a nossa escola dominical. Mais uma vez, muito obrigado pelo casal que nos visita. Eu não guardei o nome dos pais, mas guardei o nome da Tiffany. Tá? Que Deus abençoe muito a vida de vocês. É muito bom tê-los aqui. Vamos orar? Querido Deus, no nome de Jesus, nós estamos aqui com várias famílias, Senhor. E talvez o Senhor nos lembrou em algum momento onde nós falhamos ou temos falhado. Eu te peço, ó Pai, que a confiança perdida pelo pecado, ela seja restabelecida em Cristo Jesus. Que possamos crer de forma verdadeira. Cristo morreu em nosso lugar. Ele ressuscitou para a viva esperança. Quando Jesus diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, e diz que ele veio para que tenha vida e tenha em abundância, Pai, ajuda-nos a abrir os nossos olhos e aprender com os pardais e os lírios. E possamos entender que algumas coisas podem estar roubando, matando e destruindo os nossos lares, os nossos casamentos, os nossos relacionamentos com os nossos filhos. E possamos aprender do Senhor a termos vida e vida em abundância dentro dos nossos lares. Assim te peço no nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja